Olá meus amigos, olá meus irmãos, graça e a paz a todos. Hoje eu quero fazer um paralelo da nossa campanha que nós estamos fazendo dos Salmos. Eu quero trazer um breve estudo, algo muito abençoado, algo muito importante para mim e para você. Eu quero falar um pouco sobre a memória do justo é abençoada. Eu quero trazer um pouquinho da história do Evangelho, um pouquinho do que Deus nos ensina através de grandes homens e mulheres a nos tornarmos pessoas melhores. E entenda tudo o que eu vou dizer para você hoje, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre um homem que deixou um grande ensinamento. Ele se chama Finéias. E olha só que coisa interessante, em Provérbios 10:6 ele diz: sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. A gente vai entender o que isso quer dizer, irmãos. A gente encontra muitas ilustrações desde os princípios, tanto na Bíblia como na experiência da nossa própria vida. A gente vê que uma família que mostra bem a veracidade dessa afirmação é a de Arão. A gente vai falar um pouquinho sobre a família de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Essa história se encontra em Êxodo 6:23. E lá diz que Arão teve 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab é mencionado 12 vezes na escritura, quase a metade delas em termos negativos. Abiú também aparece 12 vezes. Itamar é citado 20 vezes, mas Eleazar aparece 63 vezes na Bíblia. Por que um dos irmãos é destacado tanto, enquanto outros são quase esquecidos? A gente vai entender isso. A história da família responde à pergunta e ilustra os princípios acima citados. Olha só, Nadab e Abiú, o nome dos perversos que caem em podridão, a gente vai entender o porquê disso. Arão e seus 4 filhos foram consagrados para serem os primeiros sacerdotes em Israel. Essa história se encontra em Levítico 8. E olha só, como sumo sacerdote, Arão fez sacrifícios para purificar esses servos antes de começarem a representar o povo diante de Deus. Em Levítico 9, depois do processo de consagração, chegou o grande dia. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar se prepararam para entrar no tabernáculo como sacerdotes. Eles eram intermediários entre o povo de Israel e o Criador do mundo, o nosso Deus. E estava muito tudo perfeito, estava tudo no jeito certo para fazerem aquele ato ao Senhor. E olha só, eles estudaram a sequência dos rituais que eles iam fazer, eles tinham tudo preparado o que ia ser realizado. Eles vestiram-se de todas as roupas certas, as roupas perfeitas, pegaram seus incensários, colocaram incenso especial para Deus, mas quando entraram na presença de Deus, Deus matou os 2 primeiros filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles caíram no chão do tabernáculo instantaneamente. Foi a primeira vez que eles entraram para servir no tabernáculo e Deus os rejeitou. Por quê? Por que disso? A gente vai entender. Eles cometeram um erro que mostrou falta de respeito pela palavra e a santidade de Deus. Apesar de serem os 2 filhos mais velhos de Arão, que se encontra lá em Números 3:2, não ocupavam lugares de proeminência na história do povo de Israel, irmãos. Depois desse erro fatal, eles são lembrados por causa do pecado, que está em Número 3:4 e Números 26:61. Eles morreram sem filhos e sumiram da linhagem aarônica. Em 1 Crônicas 24:1-2 a gente vê isso. O nome dos perversos cai em podridão. E olha só, Finéias, a memória do justo, é abençoada. Para entender a diferença entre as linhagens dos primeiros 2 filhos de Arão e a de Eleazar, a gente vai considerar a vida do filho de Eleazar, Finéias. 3 episódios da vida deste homem ilustram bem as qualidades de um homem justo. Justo por quê? Justo para castigar os malfeitores. Em Números 25 fala sobre isso. Quando Moisés conduziu o povo para a terra prometida, ali eles enfrentaram vários inimigos, reis de vários povos, até gigantes.
o gigante Og, rei de Bassã, caíram diante dos israelitas. Olha, Balaque, o rei dos Moabitas e Midianitas, eles usaram táticas diferentes para se proteger contra Israel. Ele chamou um profeta chamado Balaão e pediu que ele amaldiçoasse o povo de Deus. A gente pode ler isso em Números 22, 24, que fala sobre esse episódio que aconteceu. Vamos dar uma lida? Olha aqui em Números 22, 24 diz: Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Então ali, cada vez que Balaão tentou amaldiçoar Israel, bênçãos saíam da boca dele. Ele não conseguia vencer o povo de Deus com as suas palavras. Ele tentava profetizar maldição sobre o povo de Deus, mas da boca dele saía bênção. Deus não permitia ele amaldiçoar. E o falso profeta deu outra sugestão. Já que não estava dando certo aquilo, vamos fazer outra coisa? Vamos. Seguindo a palavra de Balaão, os moabitas fizeram uma festa e convidaram o povo de Israel. E nessa festa eles praticaram idolatria, a imoralidade, e alguns israelitas tropeçaram nesses erros. E eles participaram dessas impurezas. O povo de Deus, algumas pessoas ali, acabaram entrando nessa onda. E olha só, Deus se irou contra Israel, Deus ficou nervoso com isso. Através de Moisés, ele mandou que os líderes responsáveis por tais atos de rebeldia fossem mortos. Ele também mandou uma praga e os israelitas começaram a morrer. Apesar da reprovação por Deus, Zinri, filho de um dos príncipes de Simeão, ele entrou no acampamento na presença de todos com uma midianita, a mulher que chamava Cosbe. Ela era filha de um líder dos midianitas, e esse homem chamado Zinri a levou para sua tenda, e ousadamente entrou nela com a mulher idólatra. E olha só o que aconteceu. Finéias, filho de Eleazar, reagiu àquilo. Ele pegou uma lança, ele foi até aquela tenda, entrou naquela tenda e ele matou os dois. Ele cravou aquela lança entre o peito daquele homem e daquela mulher, pelos aqueles atos ilícitos que eles estavam cometendo contra Deus. E olha só, Deus ficou tão contente com a justiça que Finéias fez, que a praga cessou. Aquela praga que Deus tinha enviado sobre o seu povo por estar em rebeldia, estavam matando aquelas pessoas, aquela praga, aquela doença. E já tinha morrido cerca de 24 homens por causa da imoralidade e da idolatria do povo. E assim que Finéias salvou a nação por causa daquele ato, e validou a posição de sua família no sacerdócio. Centenas de anos depois, amigos, ele foi lembrado como um homem justo em Salmos 106, que a gente acabou de ler. A gente está fazendo a campanha, a gente leu esses dias e falou sobre Finéias. Olha o que Finéias fez. Então se levantou Finéias e fez juízo e cessou aquela peste. E isso lhe foi contado como justiça de geração em geração para sempre. Nós estamos fazendo exatamente o que o salmista fez nos Salmos de número 106, que nós lemos ontem. Ele está contando essa justiça que esse homem fez perante Deus, está lembrando de geração em geração para sempre. E eu estou lembrando essa história para vocês também. A continuação. Olha como a palavra de Deus é incrível. E dando continuidade, olha só. Depois que morreu 24 mil pessoas e Finéias tomou essa posição e Deus cessou a praga, a gente pode achar a reação de Finéias extremamente, terrível, algo extremo. Como que ele matou 2 pessoas? Mas, irmãos, Deus aceitou aquilo. Embora não cabe a nós matar ninguém nos dias de hoje, o contexto da história mudou, mas o nosso Deus, ele não muda. Em Romanos 12, 19, olha que diz: não vos vinguei a vós mesmo, amados, não os vingueis, não pertence a nós, mas dai lugar à ira, você pode se irar, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Nós podemos irar, podemos ficar nervosos? Podemos. Nós somos mortais, somos seres humanos, temos sentimentos, isso é inegável, não tem como. Há situações que acontecem na nossa vida que nós nos irritamos, mas nós não podemos pecar, porque pertence a Deus a vingança, pertence a Deus o juízo, pertence a Deus
todas essas coisas. Então nós temos que, na hora da nossa ira, nós temos que se apresentar a Deus e pedir ajuda. E Ele vai nos ajudar. Amém? E olha só, vamos continuar. E depois disso, nós não deixar de nos opor até castigar os pecadores. Finéias não se preocupou com a posição de Zinri ou a de Cosbe. Não, ele não se preocupou quem era eles, de quem eles eram, linhagem, príncipe, do que. Ele não se importou, ele simplesmente foi lá e matou os dois. Porque eles eram pecadores e se rebelando contra a vontade de Deus. E ele os castigou. De semelhante modo, irmãos, o evangelho pode causar divisões de famílias. Olhem que Mateus 10:34 diz: Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Olha que Deus está falando para nós, irmãos. Olha o fundamento dessa palavra. Nós não podemos colocar ninguém em nada na frente de Deus. Nem filho, nem filha, nem marido, nem esposa, nem pai, nem mãe. Ninguém. Deus pertence em primeiro lugar na nossa vida. A Ele pertence. Então, entenda tudo isso que nós estamos comentando hoje. Tá bom? Vamos lá. Os servos de Deus, irmãos, eles têm que rejeitar os irmãos ali por causa do pecado. Em 1 Coríntios 5, 3, 7, olha que interessante. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, os ladrões, os idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Olha que interessante. Ele está dizendo que nós não devemos fazer parte com pessoas imorais, aqueles que conhecem a palavra, mas não aplicam. Aquelas pessoas que estão lá fora fazendo essas imoralidades, mas eles não conhecem a Deus, nós temos que ir lá sim socorrer eles, falar da verdade, trazer a libertação, trazer a presença de Deus para eles. Nós temos que fazer isso. Mas aqueles que já são conhecedores da palavra, aqueles que já se entregaram a vida a Cristo e continuam fazendo essas coisas velhas, continuam fazendo essa maldade, essa perversidade, tomando essas coisas imorais para si, nós não deveremos nos relacionar com essas pessoas. Pois elas nós temos que entregar na mão de Deus, porque Ele já conhece a palavra. Você está entendendo? Você está compreendendo a riqueza disso? Então vamos lá, vamos continuar. Homem injusto como Finéias, irmãos, esse tipo de homem, ele tem coragem de pelejar contra pecado. Nós temos que ter essas características de ser forte, valente. Nós conhecemos a verdade, temos que aplicar a verdade. Contra o pecado, nós temos que ser contra o pecado, usando as armas espirituais que Deus nos dá. Porque nós, pela nossa força, nós não temos condições, irmãos. Não temos.
Olha que em 1 Coríntios 10, 3, 6 diz. É justamente sobre isso que a gente está falando. Vamos abrir aqui para nós dar uma lida? Em 2 Coríntios 10, 3 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Olha que lindo esse sermão, olha que lindo. Nós não lutamos com nossas forças, irmãos. Nós não lutamos segundo os padrões humanos. A nossa luta, ela é espiritual. As armas que nós usamos são espirituais, são as armaduras de Deus, que fala lá em Efésios. Nós temos que se revestir com essas armaduras, pois elas são poderosas para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? São físicas? Claro que não. Primeiramente, as fortalezas espirituais são contra os inimigos, são contra as potestades. Através do poder de Deus, a gente destrói essas fortalezas no mundo espiritual e elas refletem no mundo físico e concede a bênção para mim e para você e todo o povo de Deus. Amém? Vamos lá, para continuar. O justo para ouvir antes de agir. Em Josué 22 diz uma história a respeito sobre isso. Alguns anos passaram, irmãos, depois disso. Durante esse tempo, Moisés morreu e Josué conduziu o povo na conquista da terra prometida. Nós conhecemos essa história. E quando as guerras terminaram, Josué dividiu a terra entre as tribos. 2,5 tribos já tinham pedido a terra de Transjordânia, que era além do Jordão. E Josué as deixou voltar para sua herança. Quando essas tribos, que é a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, elas atravessaram o rio Jordão, eles erigiram um altar igual ao altar dos holocaustos dados pelos sacerdotes. Eles montaram um altar. E o povo de Israel ficou muito perturbado e se preparou para a guerra contra esses irmãos. O problema foi simples, irmão, olha só. Deus autorizou sacrifícios, holocaustos e ofertas em um só lugar. Se essas tribos começassem a fazer sacrifícios em outro lugar, Deus não aprovaria isso. Antes de entrar no campo de batalha, Israel enviou 11 homens para falar com as tribos da Transjordânia. Finéias foi com esses 10 príncipes das tribos do lado ocidente do Rio Jordão. E Finéias expressou bem as preocupações das tribos do oeste. Ele citou o erro na festa dos Moabitas, aquilo que nós lemos lá em cima, e falou do pecado de Acã, na batalha de Jericó. Ele ofereceu lugar para as tribos de Ruben, Gade e Manassés, entre as outras tribos, e ele implorou que eles não cometessem pecado contra Deus. E depois de falar isso, Finéias mostrou uma qualidade essencial do justo. Qual qualidade é essa? Ele parou para ouvir a resposta. Tem momentos que nós temos que parar para ouvir a resposta de Deus, irmãos. Muitas contendas poderiam ser evitadas se todos nós tivéssemos a mesma paciência e justiça que Finéias demonstrou. Infelizmente, muitos fazem acusações contra outros e não se preocupam em ouvir as suas respostas. Simplesmente, nós tomamos as nossas próprias conclusões e nós vamos em ferro e fogo. E a gente não para ouvir a resposta das pessoas. Você está entendendo? Então, o justo para procurar a palavra de Deus, que está em Juízes 20, olha que nós vamos entender. Os últimos capítulos do livro de Juízes, eles contam 2 histórias, mostrando a iniquidade típica da época. A segunda dessas histórias, lá no capítulo 19 e 21, aconteceu logo no início do período dos juízes, durante o sacerdócio de Finéias. Num ambiente de desrespeito à palavra de Deus, um crime horrendo foi cometido na cidade benjamita de Gibeá. Uma mulher foi estuprada por um grupo de homens e ela foi morta nas ruas da cidade. Olha só o que eles fizeram, aquele povo. O povo de Israel ficou revoltado. Falou, não, isso não pode acontecer. E eles mandaram 400.000 soldados para castigar aqueles criminosos que cometeu aquele crime.
E quando o exército chegou à cidade de Gibeá, eles pediram que os culpados fossem entregues para serem executados. Eles falaram assim: a gente quer aqueles caras que fez aquele ato terrível com a mulher. Tragam eles para nós que nós vamos julgar eles. Nós vamos executar eles. Porque esse crime que eles cometeram é crime de morte. E nesse momento, irmãos, os benjamitas erraram. Olha o que eles fizeram, aquela tribo. Ao invés de condenar o pecado daqueles irmãos da tribo deles, pegasse aqueles irmãos lá, não sei quantos foram, mas reunisse aqueles lá e entregasse para ser julgados, pois é uma lei que tinha que ser cumprida. O que eles fizeram? Eles decidiram apoiar os malfeitores. Eles preferiram encobertar, esconder. Nisso, os benjamistas mostraram uma tendência comum, só que mais perigosa. Naturalmente, sentimos a vontade de apoiar e defender os nossos familiares. Eu acredito que é comum um pai querer salvar o filho da morte, independente do erro que ele cometeu, mas a lei tinha que ser cumprida. A lei é para ser cumprida para todos. Temos que ser responsáveis pelos nossos atos. E ali, eles tentaram apoiar, esconder os parentes, os amigos. Quando faz o bem, a gente deve apoiar sim, com toda certeza. Quando está tomando um caminho digno, com certeza temos que se apoiar, temos que ajudar, fortalecer. Mas quando eles pecam contra Deus, irmãos, quando ele comete um crime, nós devemos ser justos para proclamar e aplicar a palavra do Senhor, a lei. E os benjamitas se tornaram cúmplices daqueles pecadores, daqueles criminosos. E logo depois, irmãos, eles sofreram a consequência deste erro. Que consequência foi essa? A guerra começou. Os israelitas de todas as tribos, menos a de Benjamim, perguntaram para Deus e atacaram Gibeá. No primeiro dia, 22 mil soldados israelitas morreram. Eles voltaram para o acampamento confuso. Se os benjamitas pecaram, por que tantos mortos entre os israelitas? Peraí, eles pecaram contra a gente, eles cometeram um crime terrível, a gente foi para julgar aquele, não sei quantas pessoas eram, mas aquela minoria, a gente ia condenar aquela minoria, aí eles encobertaram esse crime, a gente invadiu eles e a gente perdeu? Como assim? Eles perguntaram para Deus de novo e saíram pelejar de novo no segundo dia. Mais 18 mil israelitas morreram. Em 2 dias, 10% do exército de Israel foi destruído. Por que isso? Por quê? Porque o mal está vencendo o bem? Quando a gente estuda o contexto, irmãos, a gente percebe que Deus estava irado com a nação inteira, com todos eles. Sim, o crime maior foi cometido em Benjamim. Mas as outras tribos também tinham se corrompido. Séculos e séculos de iniquidade. A gente tem que entender o contexto inteiro, irmãos. E depois desses segundo dias que morreu muita gente do exército dos israelitas, Finéias apareceu na história. Aquele homem apareceu. E servindo como sumo sacerdote, ele perguntou para Deus. Primeira coisa, ele foi perguntar para Deus: Deus, o que nós fazemos agora nesse dia? Deveríamos subir de novo à batalha ou não? A gente deve de novo atacar eles ou não? E Deus falou que sim. Ele disse que os benjamitas seriam entregues nas mãos dos israelitas no terceiro dia. Isso está lá em 20, 27 e 28. E olha o que aconteceu. Aqui a gente observa mais uma qualidade importante do homem justo. Ele procura conhecer a palavra de Deus antes de agir. Nós temos que entender que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos perguntar para Deus primeiro. Qual é a vontade dele? Porque a vontade de Deus, a palavra diz que é perfeita e agradável. Então, irmãos, Finéias e outros homens e mulheres justos servem de exemplos para nós. Nossas situações não são exatamente as mesmas, porque o nosso contexto de história hoje mudou, mas os desafios do nosso dia a dia envolvem as mesmas questões de justiça. Devemos refletir bem nos ensinamentos de Deus, amigos, e nos exemplos de tais pessoas para sabermos como agir. Olha só, vamos considerar algumas aplicações? Primeiro, temos que obedecer a Deus antes de tudo. Deus é mais importante do que as amizades, relações familiares, trabalho, passeio. Deus é mais importante do que tudo isso. Nós temos que fazer isso. Olha que Mateus 34 diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada.
Era tudo aquilo que a gente acabou de ler lá atrás. Não podemos pôr pai, mãe, filho, filha na frente de Deus. Não podemos. Deus tem que ser em primeiro lugar. Amém? 2. Quando o povo de Deus se envolve no pecado, o pecado se infiltra na própria igreja. Olha que em 1 Coríntios 15:33, apóstolo Paulo nos ensina: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A gente não pode se enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe. Não podemos deixar o mal corromper o bem. Você está entendendo? Temos que ter uma vida íntegra, fiel para com Deus. Dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, seja onde for. Temos que ter um bom testemunho de vida. Temos que ter um caminho reto. Amém? 3. Enquanto não se resolve o problema de pecado no meio da igreja, ela vai morrendo aos poucos. A igreja nós podemos tomar como nós, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Não é o templo físico, é nós. Enquanto a gente não resolve o problema do nosso pecado, irmãos, entre o nosso meio, entre os irmãos, nós que somos igreja de Cristo, a gente vai morrendo aos poucos. Isso vai minando cada vez mais. Em 1 Coríntios 5, olha o que ele diz, 1 Coríntios 5:6, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se de fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Temos que deixar o nosso velho homem para trás. O nosso fermento velho tem que morrer. Tem que ficar tudo pro mar do esquecimento. Tudo se fez novo quando a gente conhece Cristo Jesus. A gente tem que celebrar a festa com um fermento novo, que é Cristo. Ele que dá a liga na nossa vida. É Ele que nos faz ter uma vida de sinceridade e de verdade. A maldade e a perversidade tem que morrer no mundo, tem que morrer para trás. Não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que nos avaliar se estamos tendo uma conduta sincera e verdadeira ou não. Amém? 4. Deus quer homens de coragem, que se levantarão para tirar o pecado do meio dos cristãos. Você está entendendo? Nós temos que tomar essa atitude, irmãos. Temos que ser corajosos. Temos que se levantar como um filho, como uma filha de Deus, para tirar o pecado do mundo. Jesus nos ensinou isso. Nós temos que trazer a verdade sobre as famílias, a verdade sobre o nosso irmão, nosso amigo, nosso colega, para que ele seja liberto deste pecado, para que ele seja liberto da morte. É a nossa obrigação, cumprir o ídolo de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus nos ensinou isso. Eu estou voltando para o Pai, mas eu deixo o meu Consolador, o Espírito Santo de Deus, entre vocês, para que vocês cumpram na terra a minha caminhada. Eu ensinei vocês o caminho que deve caminhar. Eu deixei para vocês os mandamentos, eu deixei para vocês a doutrina, que é do Espírito Santo. E coisas maiores vocês farão em meu nome, maiores do que eu fiz. É nossa obrigação, irmãos, cumprir o ídolo de Jesus Cristo. Amém? Então seja corajoso, não vamos nos acovardar, vamos parar de ser preguiçosos, vamos parar de ser acomodados. Ir para a igreja, adorar a Deus, chega em casa, se esquece de tudo, não faz mais nada. Só adora a Deus quando vai na igreja. Você está sendo um servo de Deus? Você está sendo um filho, uma filha? Você está cumprindo o ídolo de Jesus? Claro que não. Você está sendo um covarde. Temos que tomar a nossa cruz e temos que pregar o evangelho para as pessoas. Tem muita gente que está morrendo. A palavra de Deus diz que a ceifa é gigante, é muito grande. Tem muita gente. Mas poucos são ceifeiros, são poucos os trabalhadores. Poucos querem tomar o compromisso da palavra de Deus, de levar a palavra. São poucos. Mas, irmãos, a gente vai entender aqui no final o que Deus prometeu para esses poucos.
E eu quero que você seja um deles. Amém? 5. Deus quer também homens de sabedoria que ouvirão antes de agir. Ei, deixa eu te dar um recado. Antes de você tomar qualquer atitude, seja lá pequena ou seja grande, conversa com Deus primeiro. Conversa com Deus primeiro. Seja prudente. Olha aqui em Tiago 1,19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que é primeiro que você tem que fazer? Ouvir. Ouvir. Ouve primeiro. Ouve o que teu irmão está te dizendo. Ouve o que Deus está te falando. Seja tardio para falar. Por que ser tardio para falar? Tenha entendimento de tudo que está acontecendo. Olhe o contexto por completo. Não tome as suas conclusões sem você ter a certeza. Não tome nenhum tipo de atitude sem você ter certeza de tudo. De você dominar o assunto, a situação. E se ainda assim você tiver certo, você tiver razão, seja tardio para se irar. Não se irrite. Seja longânimo como Cristo Jesus foi. Seja paciente como nosso Deus é. Ouça primeiro Deus falar contigo, depois você toma qualquer tipo de conclusão e atitude. Amém? 6, para fechar isso aqui. Para sermos pessoas justas, temos que nos equipar com a palavra de Deus antes de agir. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Em Efésios 6,10 diz isso. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por todos os irmãos. Amém. Que lindo! Olha que o apóstolo Paulo nos ensina através do Espírito Santo de Deus em Efésios 6, irmãos. Você consegue compreender isso? E vamos mais um pouquinho? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ei, se apresente a Deus como aprovado. Deus ele vai colocar você em situações para você ser aprovado. E quando você for aprovado por Deus, você tem que se tornar um homem de Deus que não pode ter nenhum tipo de vergonha. Não pode ter nenhuma coisa ilícita em você. Você vai ser um exemplo. Você vai ser um exemplo de filho, de filha de Deus. Não pode ter nada ilícito em você. E você tem que manejar bem a palavra da verdade, que é a Escritura de Deus. E como que a gente maneja bem isso aqui? Lendo, estudando, se fortalecendo. A palavra de Deus é viva, ela se renova a todos os momentos. Deus sempre vai falar algo contigo através da palavra dele. Amém? Vamos mais um pouquinho? 1 Pedro 3,15. Olha que Pedrão fala para nós. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Olha que Pedro falou para nós através do Espírito Santo de Deus. Ei, por que você está sorrindo? Olha só essa praga, olha só essa pandemia, está matando, está deixando desempregado. Por que você está sorrindo? Por que você está feliz? Ei,
a esperança que está em mim não provém dessa terra, a esperança que está em mim provém do Senhor, o Deus que está nos céus, que tem o domínio sobre terra, sobre céus, sobre inferno, sobre todas as coisas. A minha esperança está pregada no Senhor, que me prometeu a vida e a vida eterna. Tudo que acontece aqui é superficial, tudo que acontece nessa terra aqui é temporal. Agora o que Deus prometeu para mim, o que Deus prometeu para você é eterno, é a vida eterna em Cristo Jesus. Entenda isso, irmãos. Estejamos preparados para responder isso para as pessoas. A razão da nossa esperança é Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus por isso. E vamos finalizar esse estudo? Vamos finalizar isso? Os nomes de Nadab, Abiú caíram em podridão, irmãos, pois eles estavam em pecado. Mas a memória de Finéias foi abençoada. E seu nome? É fama mundana? Não, fama mundana some, não tem importância. Mas há um livro onde importa encontrar os nossos nomes, irmãos. Há um livro que sim importa os nossos nomes, está escrito. Olha só em que Filipenses 4:3 diz: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Tudo que você faz para Deus está sendo escrito no livro da vida. Tudo que você está fazendo com choro aqui para Deus, Deus está contemplando no alto céus. Lá no seu templo de glória, Ele está te contemplando. Ele está vendo tudo que você está fazendo. Ele está contabilizando tudo que você está fazendo. E no momento certo, Deus vai te recompensar. Aqui nessa terra também tem recompensa. E para finalizar, irmãos, Apocalipse 3:5. Para fechar tudo isso que a gente está lendo. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só o que Jesus vai fazer, irmãos. Ao que vencer. Jesus nos chamou para vencer, não para perder. Nessa terra, o que a gente perde aqui é temporal. É matéria. Matéria deixa, fica tudo para trás. As riquezas, tudo que nós temos aqui nesse mundo fica. A única coisa que nós vamos levar é a nossa alma. E para onde nós vamos levar? E ao que vencer, será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E eu, Jesus Cristo, confessarei o seu nome diante de meu Pai, que está à minha destra. E diante dos seus anjos, todos vão contemplar o que eu vou fazer por você. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus por isso. Amém? Tenha noção de tudo isso que a gente leu e estudou, irmãos. O porquê da memória do justo ser abençoada, ser lembrada. Aprenda com Finéias, aprenda com esses homens, aprenda com o apóstolo Paulo, aprenda com Tiago. Tudo isso que a gente leu aqui, irmãos, possa refletir na tua vida e te trazer o fruto do Espírito Santo e que você seja abençoado. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Compartilhe essa palavra. Envia para as pessoas. Muita gente precisa ouvir isso, irmãos. Muitas pessoas precisam ouvir. É assim como você está sendo abençoado, abençoe a vida do seu próximo. Amém? Leve essa palavra para as pessoas, para que elas possam se fortalecer. Aqui que está escrito em Efésios 6. Se fortalecer espiritualmente, para que nós vençamos todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.